telespectadores e internautas, estamos começando o nosso programa de hoje, dizendo que os técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará prosseguiram ontem e continuam hoje as inspeções nas escolas públicas no interior do Estado do Ceará. Os trabalhos devem ficar concluídos hoje, mas, pelos dados já coletados, o relatório final vai demonstrar que a Secretaria de Educação do Estado do Ceará está deixando muito a desejar no cuidado com as instalações físicas das nossas escolas públicas. As inspeções no Ceará, no Brasil, elas poderão continuar, mas no Ceará elas terminam hoje. Foram escolhidas aqui 15 escolas em vários municípios, como destacamos no nosso programa de ontem. E esses dados já estão publicados num site único nacional da Atricom, onde podemos constatar as primeiras informações. Vamos aguardar esse relatório correspondente ao Estado do Ceará. O presidente Lula está hoje na Espanha. As imagens que a CNN brasileira mostrou ontem à noite das manifestações contrárias ao presidente brasileiro em Lisboa, como rapidamente destacamos ontem neste programa, devem servir de alerta para o Itamaraty. É comum manifestações contrárias a chefes de Estado ou de poder em viagens internacionais. Mas as de ontem, contra Lula em Lisboa, foram além do comum das manifestações públicas de protestos contra as visitas do presidente brasileiro em outras localidades. Lula foi chamado em cartazes, exposto dentro e fora do ambiente do Congresso Nacional de lá, foi chamado de corrupto, ladrão e outros adjetivos qualificativos nada lisonjeiros. O respeito ao Brasil, em qualquer parte, inclusive aqui mesmo, começa pelo respeito que devemos ter ao nosso principal representante, que é o presidente da República. Lula precisa falar menos sobre política interna de outros países que visite. As reprovações ao presidente brasileiro em Portugal começaram dentro do Palácio da Representação Popular Portuguesa, o correspondente aqui ao nosso Congresso Nacional. Antes, já haviam antecipado o encontro do presidente Lula com os congressistas para que essa visita não se desse no momento da solenidade dos congressistas portugueses em homenagem ao aniversário da Revolução dos Cravos, uma data muito cara aos portugueses. Hoje, na Espanha, Lula pediu a investidores espanhóis que invistam no Brasil. Vamos ouvi-lo. Esse Brasil que nós estivemos acostumados a ver até 2015
desapareceu durante 6 anos. E nós estamos de volta para dizer para a Espanha, para dizer para os trabalhadores espanhóis, para dizer para os empresários espanhóis que nós queremos construir parceria. Nós precisamos convencer os empresários brasileiros a fazerem investimento na Espanha. Nós precisamos fazer os empresários espanhóis a fazerem parceria. Nós não vamos mais privatizar nenhuma empresa. Nós não vamos vender patrimônio público para pagar dívida. O que nós queremos é construir parceria com os empresários de outros países para construir coisas novas. Fazer uma estrada nova. E se precisar fazer dívida para construir um ativo novo, não tem nenhum problema. O que você não pode é fazer dívida para pagar dívida. Porque só vai aumentar a sua dívida. Mas se você estiver construindo um patrimônio novo, um ativo que dê rentabilidade ao país, não tem problema você fazer dívida. Mas agora nós precisamos criar novos mecanismos. Eu sou favorável, no caso do Brasil com a América do Sul, que a gente crie uma moeda para a gente negociar e comercializar. Eu sou favorável que a gente crie nos BRICS uma moeda de negociação entre nós e nossos países, como os europeus criaram o euro, que a gente criou os bancos do BRICS. A gente quer efetivamente que os bancos do BRICS se transformem num grande banco de investimento. Se for possível, maior que o Banco Mundial. Aliás, não é grande coisa ser maior do que o Banco Mundial, porque o BNDES no Brasil foi durante muito tempo maior que o Banco Mundial. Agora, na nossa cabeça, sem dinheiro, sem crédito, a economia não cresce. Porque ou o Estado coloca dinheiro, ou os empresários colocam dinheiro. Se o Estado não pode colocar, os empresários não têm, os bancos têm que oferecer. Se os bancos privados não querem, os bancos públicos ofereçam. Muito bem. Além de 2 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal e outros para o Superior Tribunal de Justiça. No Supremo Tribunal Federal, os 2 ministros vão substituir os aposentados. Ricardo Lewandowski, a aposentadoria já aconteceu. E de Rosa Weber, que ainda é presidente da Suprema Corte, essa aposentadoria acontecerá proximamente. Pois, além desses 2 ministros, dos ministros do STJ, o presidente Lula ainda terá que indicar e nomear um novo procurador-geral da República. Nós dissemos indicar e nomear pelo fato de o presidente indicar o nome para qualquer dessas vagas, para que esse nome seja aprovado pelo Senado da República. E, se aprovado, aí ele faz a nomeação. É um processo idêntico à indicação de ministros dos tribunais superiores. O presidente faz a indicação, mas o nome que ele escolher só será nomeado se o Senado aprovar. O fato inusitado, com relação a essa questão das nomeações de autoridades da República, é em relação ao próximo Procurador-Geral da República. É que já se está falando que Lula pode indicar o atual Augusto Aras para ter um segundo mandato como Procurador-Geral da República. Aras, ao longo dos 2 últimos anos do período de Jair Bolsonaro na presidência da República, foi considerado leniente em relação aos problemas criados por Bolsonaro, que foi quem o indicou e nomeou para o cargo. O jornal Valor Econômico, em sua edição de hoje, tem uma matéria sobre o assunto. Stephanie.
Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Valor Econômico destaca que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vem acumulando apoios para uma recondução considerada improvável até pouco tempo atrás. Alas influentes do PT, sobretudo na Bahia e em São Paulo, têm defendido um novo mandato para o PGR, inclusive em conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também pesam a favor de Aras a relação privilegiada com o Congresso, especialmente o Senado, e uma alegada falta de opções nos quadros do Ministério Público Federal. O mandato do atual PGR, cuja atuação é considerada pelo partido leniente e omissa durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, termina em 26 de setembro. Lula já afirmou que não vai necessariamente escolher um nome a partir da lista tríplice elaborada por meio de votação entre os procuradores. Setores da legenda ouvidas pelo Valor entendem que, em claro sinal para ser reconduzido, Aras deu demonstrações de que pode ser bastante útil ao governo. O movimento do PGR tem ficado evidente, sobretudo após manifestações contrárias ao senador Sérgio Moro, do União Brasil. O que mudou foi que, nas últimas semanas, integrantes do partido começaram a considerar a hipótese de recondução e trabalhar para que ela fique de fato e se concretize. Muito bem. Momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Já já estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa. Jair Bolsonaro está agora na sede da Polícia Federal em Brasília para depor sobre os fatos de vandalismos e de tentativa de derrubada do governo em 8 de janeiro passado. Por conta dessa revolução, está preso desde janeiro o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Por seu turno, o Congresso Nacional tem no dia de hoje, quarta-feira, 26 de abril, sua primeira sessão da atual legislatura, iniciada em 1º de fevereiro passado. E nesta reunião, haverá a leitura do requerimento do pedido de instalação de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para apurar as responsabilidades de agentes do governo nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, como com o quebra-quebra em dependências do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, e na sede do Supremo Tribunal Federal. Para completar a movimentação política em Brasília desta quarta-feira, é aguardado o anúncio pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, da instalação de 2 comissões parlamentares de inquérito para investigarem a crise nas Americanas e do MST, conforme antecipou ontem o deputado Arthur Lira. Vamos ouvi-lo. Se ela acontecer, ela aconteça, mas o que nós vamos prezar pela continuidade da pauta. Algumas CPIs podem ser instaladas na Câmara também, nós temos uma fila de 4, mas elas funcionarão no terreno e no ambiente próprio delas. O plenário tem que voltar a funcionar e vai funcionar com tranquilidade a partir dessa semana. A previsão de votação é de urgência entre amanhã e quarta-feira e mérito entre quarta e quinta. Estamos terminando as explicações do relator, como a Câmara sempre fez e faz, conversando com todas as bancadas
para que a gente consiga extrair o preconceito desse texto e desse tema e despolitizar a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão será mantida. Há uma narrativa falsa de grandes plataformas de que a população terá intervenção na sua internet. Pelo contrário, o que nós estamos prezando é garantir, na formalidade da lei, os direitos para que uma rede funcione para o que ela deve ser. Não para situações como, por exemplo, essa questão das escolas. Há de se ter um limite para isso, não é? Garantindo a todos as suas liberdades de expressão e cada um arca com as suas consequências do que fala nas redes. Muito bem, essa parte final da manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz respeito à votação do projeto das fake news, projeto que já foi aprovado há 2 anos no Senado Federal e precisa da votação na Câmara. Ontem, os deputados aprovaram, com uma certa dificuldade, o pedido de regime de urgência para a votação dessa matéria, o que significa dizer que ela vai estar na pauta da Câmara dos Deputados nos primeiros dias da próxima semana. Aqui vale um esclarecimento, porque nós falamos em CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, e falamos também de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A diferença entre uma e outra é que uma, porque tem o M de misto, os investigadores, os parlamentares que compõem essa comissão mista são deputados e senadores. 32 integrantes, 16 deputados e 16 senadores. Na CPI, a CPI só é composta por integrantes da casa em que ela é instalada. No caso aqui das Americanas e do MST, que são CPIs a serem instaladas na Câmara dos Deputados, essas comissões parlamentares de inquéritos serão integradas apenas por deputados federais. Agora é o momento de abrirmos espaço para o nosso segundo intervalo. E já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. De volta, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes locais e nacionais. Letícia. Olá, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa desta quarta. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Geraldo Alckmin garante que exportadores rurais terão, a partir de maio, já na próxima segunda-feira, uma linha de crédito de US$1 bilhão. O anúncio dado pelo presidente em exercício e por Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, ontem assegurou que haverá um lançamento oficial dessa linha de crédito durante a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, denominada AgriShow, que ocorre do dia 1º ao dia 5 de maio em Ribeirão Preto, São Paulo. O Senado Federal autoriza o Brasil a contratar a operação de crédito de até US$1 bilhão com o Banco do BRICS. O projeto de resolução foi relatado pelo senador Omar Aziz, que apresentou o voto favorável à autorização para contratar o crédito, avaliando que se encontra de acordo com a legislação em vigor. No Senado Federal, o ministro afirma que tirar o Brasil do mapa da fome é a meta principal do governo. Apesar de resgatar a experiência do Bolsa Família, que tirou o Brasil do mapa da fome da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2014, Wellington Dias falou do desafio atual, que é de dar segurança alimentar e nutricional a 33 milhões de pessoas que voltaram a passar fome aqui no país. O Brasil voltou ao mapa da fome em 2021. Comissão Mista de Orçamento do Senado aprova por unanimidade recursos para o piso da enfermagem.
O dinheiro previsto no crédito aprovado pelo PLN 5 de 2023 será usado para auxiliar estados, municípios e Distrito Federal no pagamento dos pisos. A nova lei define que o piso salarial dos enfermeiros seja de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem deverão receber 70% desse valor e aos auxiliares de enfermagem e parteiras 50%. Rodrigo Pacheco homenageia ex-presidente José Sarney, que completou 93 anos. Sarney começou a vida política no movimento estudantil. Foi um dos fundadores do Partido Democrático Social, o PDS, em 1980, após a abertura política que legalizou a pluralização dos partidos políticos no país. Foi deputado federal, governador do Maranhão, presidente da República e senador, tendo sido 3 vezes presidente do Senado. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete sobre infraestrutura. O governo indica RECO e deve propor modificações nos decretos que alteraram o marco do saneamento. O sinal foi dado após a Câmara dos Deputados articular um pedido de urgência para votar projeto que derruba trechos dos 2 textos assinados pelo presidente Lula. E também temos sobre os atos do dia 8 de janeiro, que o ex-presidente Bolsonaro chega à Polícia Federal para depor sobre os atos golpistas. Com os destaques do Globo, temos também sobre o depoimento do ex-presidente, que ele será ouvido por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Já sobre a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela diz que deixou joias 2 ou 3 dias na cozinha, de acordo com o ex-secretário. Em visita a Madrid, o presidente Lula diz que não cabe a ele decidir quem é a Crimeia. E a primeira-dama, Janja, vai presidir Rede Internacional de Combate à Desigualdade Ilegal, a OEI. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que julgamento bilionário no Superior Tribunal de Justiça é o primeiro teste para ajuste fiscal de Haddad. A Fazenda Nacional avalia que é possível acabar com benefício para grandes empresas com impacto sobre as contas públicas. Vereadores de quase todos os pontos do Brasil estão reunidos desde ontem em Brasília, na chamada 22ª Marcha de Legisladores Municipais. O encontro, que vai até a próxima sexta-feira, dia 28, foi aberto no início da noite de ontem pelo vice-presidente da República no exercício da presidência, Geraldo Alckmin. Vamos ouvi-lo. São 2 missões importantes. Quem ganhou, governa. Trata de governar bem. Quem perdeu, fiscaliza, trate de fiscalizar bem. A gente deve respeitar as pessoas. Ninguém precisa ofender ninguém, mas é preciso fiscalizar. A democracia tem esse aspecto importante. E a gente tem que desconsiderar, às vezes, algumas críticas. Tem o prefeito, Gilson, em São Paulo, até do PT, e foi muito bom prefeito, de Franco da Rocha, que logo que assumiu teve uma enchente. E ele ajudou uma senhorinha a atravessar a rua. Pegou no colo a senhorinha e ajudou a atravessar. Quando chegou do outro lado, ela falou: olha, muito obrigado, viu? Deus lhe pague, porque o prefeito não faz nada. Ele era prefeito. Essa é a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física, ela, Deus lhe pague. A pessoa jurídica é natural que critique. É de Santo Agostinho. Prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me adulam porque me corrompem. Só que não precisa ofender ninguém. Não precisa ofender. Não precisa bater em ninguém. Mas é importante exercer essa atividade pública. A outra está meio em moda, fala mal. Essa recomendação do vice-presidente da República devia servir para todos os legisladores, notadamente os deputados estaduais cearenses. Essa recomendação de Santo Agostinho é célebre. Prefere realmente a quem o critica, porque corrige, faz com que ele corrija as suas falhas. Só bajular só faz prejudicar.
Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta com o nosso programa. Letícia. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!